A psicanálise, ela dialoga com vários saberes e ela se conjuga com o cinema justamente porque as pessoas conseguem, né, se identificar com aqueles personagens, com aquela situação, com tudo o que acontece ali. Quando o indivíduo entra nessa sala escura, né, e ele fica suspenso praticamente 2 horas, né, em parênteses, o tempo fica em parênteses, e ele é atravessado por essas experiências que elas são perigosas, elas são proibidas, né, e quando ele sai dessa sala é como se ele despertasse de um sonho. Então eu diria que o cinema, ele tem uma similaridade com o sonho. Ele se permite vivenciar aquelas fantasias e há realmente essa identificação. E através do cinema a gente pode falar sobre as subjetividades que permeiam a nossa sociedade e principalmente dessas relações turbulentas que o indivíduo tem com o seu próprio desejo, com o outro e com a sociedade maior. Sonata de Outono, a gente vai falar justamente sobre o impacto da primeira infância, né, na relação mãe e filha, que não é necessariamente só mãe e filha dos pais, né, com o indivíduo, e como isso afeta o desenvolvimento dele na vida adulta. No caso, a Charlotte é uma mãe narcísica, né, e Eva e Helena, que são as 2 filhas, são indivíduos que são totalmente destruídos, né, e ficam desvitalizados na sua vida adulta, né, depois dessa primeira infância tão devastadora. Nós vamos abordar em Blue Jasmine justamente a questão da impulsividade, quando as pessoas não pensam nos 15 minutos depois do que elas fazem ou do que elas falam, e como as pessoas são construtoras do seu próprio destino, né, e que, na verdade, às vezes o pior não é nem sempre o que nos acontece, mas a forma como a gente reage àquilo que nos acontece. E essa personagem, a Jasmine, né, ela cria realmente um cenário bastante caótico, né, por conta de sua impulsividade e das suas reações. O Lars von Trier, ele é um diretor que ele adora falar sobre perversão, né? Tem vários filmes dele que abordam esse tema. Quando a gente fala de um predador social, né, que é um psicopata, talvez ele realmente atisse bastante a curiosidade das pessoas, porque é um universo que a gente não costuma ter tanto contato. Justamente vai falar sobre a gênese da psicopatia, né? Como foi a infância desse menino, como é que ele chegou até ali, o que é essa casa dele, né? Que, na verdade, não é spoiler, todo mundo sabe que a figura, enfim, do filme, você já vê uma casa, né, que é pura pulsão de morte, com corpos humanos, né? Então, como é que um ser humano ele consegue chegar até aquele ponto? Porque é um trauma, né? A perversão também é ocasionada por um trauma. Mas a gente tem que entender por que alguns chegam até lá e outros não.